explicar algo para vocês. Eu espero que vocês entendam. Não leve isso para um lado político e tudo mais. Mas o Flávio Bolsonaro não é de direita, tá certo? Não tem direita nesse país. A única direita que haveria nesse país era se o Dom Bertrand se candidatasse a presidente da República. Isso não vai acontecer. Então, por quê? Eu vou explicar para vocês o seguinte, ó. O mundo inteiro, pós 45, torna-se um país socialista. Por quê? Porque eles perceberam, a elite que tomou o poder no século XIX, que dando conhecimento demais ao povo, você gera o que gerou na Segunda Guerra Mundial. Então você pega um exemplo, a Alemanha era o país mais alfabetizado da Europa e deu no que deu. Então aquelas mesmas elites e aquele pessoal que matou toda a elite anterior e tomou o poder no século XIX no iluminismo, percebeu que deveria voltar para trás. E aí esse passa a ser o modus operandi. Então passa a ser aquela teoria das tesouras que o Olavo de Carvalho explica, tal, que os dois lados são a mesma moeda, e é isso daí. E é no mundo inteiro, tá certo? Se você não cantar conforme toca a música, acidentes acontecem. Então é por isso que de vez em quando você vê um outro político tal conhecendo Jesus ou outras figuras mais profundas. Então, ou por quê? Porque se, por exemplo assim, se acontece da direita voltar ao Brasil sem o aval internacional, nós teremos muitos problemas financeiros. Eu não estou falando que a direita não vai voltar. A direita vai voltar no mundo agora porque essa vai ser novamente a política americana, tal, do inimigo comum, Paraná, Paraná. Vai voltar a ser como era antes. É perigoso até o Brasil ter uma ditadura militar de novo, socialista, novamente, no poder. O porquê? Porque algumas coisas não devem mudar. Então, são acordos tácitos feitos entre um país e o outro. Então, o Brasil está para a Argentina, assim como os Estados Unidos está para o Brasil. Um é o oposto do outro, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele que tiver entendimento, entenda o que eu vou dizer. O que não tiver, pode ficar tirando sarro ou tudo mais. Para imaginar o seguinte, a região mais rica dos Estados Unidos está no norte. A região mais rica do Brasil está no sul. As construções nos Estados Unidos são de papelão, madeira e gesso. As construções no Brasil são de tijolo e concreto. As regiões mais perigosas dos Estados Unidos estão no sul. As regiões mais perigosas do Brasil estão na zona norte, inclusive das cidades. Então, um país é formatado para ser o oposto do outro. Um é católico, o outro é protestante. Um país é unido continentalmente em uma federação, porque aquilo que tem nome não é. República Democrática do Congo não é uma democracia. República Democrática da Coreia não é uma república democrática. Período colonial não foi um período colonial, foi um período de colonização, que é totalmente diferente. E República Federativa do Brasil não é uma federação. O Brasil é unido continentalmente e os Estados Unidos é uma federação. Então, um país é o oposto do outro. Por que isso acontece? Porque o Brasil é mais velho do que os Estados Unidos. Aí você vai rir da minha cara e falar: não, não é, porque o Brasil foi descoberto em 1500 e Paraná. O que faz um país é o seu povo. E o povo brasileiro tem famílias com mais de 1000 anos. As famílias do território mais antigo da Europa, vulgo Portugal, se transferiram para o Brasil com a corte portuguesa. Então tem um jargão no Itamaraty, que falam do Itamaraty, da diplomacia brasileira, que a diplomacia brasileira tem mais de 1000 anos, e ela tem mais de 1000 anos. Nós temos toda a bagagem intelectual de Portugal. É por isso que o Brasil se esvaziou dos símbolos na questão arquitetônica. Porque nós optamos por desenvolver e melhorar a nossa população. Entendeu? Por que nós fizemos isso? Porque Portugal já passou por todos esses estágios. Nós temos exemplos de Portugal, tudo. Se você ver Portugal hoje belíssima do jeito que tá,
Agradeça ao padre Salazar, que fez um sacrifício hercúleo como governante daquele país, para que hoje Portugal fosse o que ela é hoje, mesmo que seja um dublê de rico, com perdão dos portugueses. Com perdão dos portugueses, não, com perdão de se ofender os portugueses. Porque a Europa, ela é estagnada economicamente, é por isso que é incentivado o consumo. Todo país que se desenvolve, ele se congela no tempo, então ele passa a gastar suas reservas com consumo, torna-se escravo do consumo. Diferente dos países pós-medievais, vulgo em desenvolvimento, como Brasil, China, Rússia e Paraná, que eles estão em estágios diferentes. Então, por exemplo, a Rússia teve um construtivismo no período soviético, dos prédios quadrados tal e tudo mais. E agora, no governo do Putin, nos últimos anos de governo do Putin, não que vão matar o Putin, porque o Putin está idoso. E o Putin já reparou que ele está idoso. Então ele está parecendo Getúlio Vargas no final do seu governo, construindo igrejas, retrofitando prédios para os prédios ficar mais bonito, arrumando praças e rua, melhorando a estética do país o máximo possível, porque ele está tentando deixar um legado do período do governo dele, se ele não conseguir passar uma sucessão adiante. Se ele fosse esperto, ele provavelmente restauraria a monarquia na Rússia antes da antes do fim da sua vida ou fim do seu governo tal, para tentar manter uma estabilidade e dar poder novamente à Igreja Ortodoxa Russa e tentar unir ela com a Igreja Católica. Aí a Rússia teria uma estabilidade duradoura para sempre, ao meu ver. E tornaria-se até um dos países mais ricos do mundo, porque ela tem belezas naturais, o povo também é muito bom, tudo. Até em questão de intelecto, o povo russo é muito bom. Você vê vários vídeos de youtubers, enquanto os youtubers daqui de baixo estão pintando e dançando funk, os russos estão construindo a armadura do Homem de Ferro, estão fazendo tecnologia e tal. Então vamos voltar ao foco aqui para não perder. Ele percebeu já que está chegando ao fim o seu governo. E qual que é o problema de todo governo duradouro e estável, igual o governo do Putin? É que depois vem a instabilidade. Principalmente agora nesse período que está tendo a guerra, tudo, que no futuro as próximas gerações terão que pagar essa conta se eles não vencerem a guerra. Porque mesmo você vencendo a guerra, depois ficou o estrago. Porque você pega o exemplo da Guerra do Paraguai, você muda a economia do país inteiro para uma guerra. E aí o país inteiro, a engrenagem do país, começa a ganhar muito dinheiro porque ela fabrica, ela ganha dinheiro para a guerra. E aí, um belo dia a guerra acaba e aquilo não serve mais para nada. Então você gera uma crise, que foi o que aconteceu no Brasil, tal, foi muito árduo para pagar essa dívida. Quem acabou pagando essa dívida foi o Getúlio Vargas no final, editor. Pagou não, já havia sido pago, o Getúlio Vargas pede para auditar a dívida e descobre que a dívida estava paga, o Brasil se torna rico. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, depois nós gastamos tudo isso à toa na Segunda Guerra Mundial pegando crédito com os americanos. Mas não vem ao caso. Pagamos aquilo? Pagamos. Depois pegamos outra dívida gigantesca para construir Brasília. O Brasil gosta de ser o que é porque país endividado não é invadido, certo? País que tem credores importantes e fortes jamais será invadido porque esses credores perderão o seu leite constante, não é mesmo? Sua vaca, sua pata de ovos de ouro. Voltando à questão do Putin. O Putin já percebeu agora que ele está chegando na velhice, que ele tem que fazer alguma coisa para tentar manter a estabilidade do país dele, porque o Ocidente desde sempre quer quebrar a Rússia. O sonho do Ocidente é destruir a Rússia, simples assim, você tá entendendo? Porque a Rússia tem vários, como que chama? Várias reservas importantes. Não é como o Brasil, que é um país com coisas naturais e tudo mais, mas não é tão bem assim não. A Rússia é muito rica em ouro, em petróleo, em coisas importantes para o futuro da humanidade. Então desestabilizar a Rússia seria de suma importância para o Ocidente. E o Putin está acordando com isso, só que a idade dele está se tornando avançada, ele tem que preparar uma sucessão o mais rápido possível. Eu não sei nem o porquê que eu entrei nesse assunto do Putin, tá vendo como que eu perco o foco? Eu começo a falar algo e me esqueço. Eu vou pausar um vídeo um pouquinho para ver se eu lembro o início do vídeo. Ah, me lembrei. Então, os Estados Unidos e o Brasil são opostos porque eles são planejados desde o início para que sejam opostos. É meio que a teoria das tesouras, você entendeu? É igual essa taxação. Isso aí não vai mudar absolutamente nada no Brasil, na forma que o Brasil e os Estados Unidos fazem comércio e tal. É meio que um pão e circo para inglês ver, porque um país depende do outro e assim por diante. Só que o Brasil tem uma independência diplomática que já os Estados Unidos não têm.
Entendeu? Por quê? Por escolhas erradas que foram feitas. O Brasil fez escolhas certas na Segunda Guerra Mundial. E já os Estados Unidos não fez muitas certas. Eles tornaram-se o poder vigente do mundo e tal. Mas nós sabemos que quem está no poder nunca manda na história. Sempre quem manda não aparece. É assim que funciona o mundo desde os princípios dos tempos. É o mesmo que falar que o Império Romano caiu. O Império Romano nunca caiu. Ele se transformou em algo novo e melhor. Entendeu? Então, por exemplo, antes você tinha que lutar por territórios por exército, agora você não precisa mais, são todos seus territórios. E um território único, o outro para proteger em si outro território cristão e tudo mais. Então, o Império Romano não caiu. O que caiu era a maneira antiga de governo e surgiu uma nova e melhorada e ad eterna, que é o Santo Papa, para sempre, pelos séculos dos séculos, de século a seculorum. Porque a promessa de Cristo, o mal não prevalecerá sobre a igreja, então o mal pode entrar, mas não pode prevalecer. É o mesmo do sincretismo religioso, tudo isso que está acontecendo de sincretismo religioso na igreja católica já aconteceu no passado. O porquê que isso é feito, por que fazem esse sincretismo? Para que a próxima geração que nasça tenha contato com a cultura católica, descubra a verdade e não continue no erro. É assim que os pagões entraram em extinção. Porque você faz o sincretismo religioso, aqueles entram e a próxima geração que cresce no meio e descobre a verdade, ela não volta a cometer erro. É igual os nossos avós que botavam balinha no Cosme e Damião, tal, no Dia das Crianças. E aí você aprende na fé católica que não, os católicos não se faz isso. Então você quebra a maldição da sua família e assim por diante. É por isso que é incentivado o sincretismo religioso. Mas os católicos, a maioria não entende que tem certas políticas que tem que ser feitas para que sejais como os pequeninos, entendeu? Sejam inocentes como as crianças e você será salvo. Então, cada um tem a sua evolução na fé, cada um tem a sua caminhada, tal. Se for da vontade de Deus, todo mundo vai chegar lá. Quando você renuncia no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, é a vontade de Deus. Mas eu estou perdendo o foco novamente, entrando para outro assunto que não tem nada a ver. Parem com essa ideia de taxação, taxar, não muda nada na nossa vida. O hino do Brasil é aquela música do Raul Seixas, Plut Platzum, não vai a lugar nenhum e é melhor que fique assim. Porque toda revolução é satânica, o primeiro revolucionário caiu do céu. Tá certo? Não tem direita, não tem esquerda. Não existe direita e esquerda nesse país e é melhor que seja assim. O centro é melhor do que a direita e a esquerda. A direita fez merda, a esquerda fez merda. Você pega um exemplo, o período auge do Brasil, da economia, que era o Império do Brasil, tudo dando certo. No final do Império, o Império começa a perseguir a fé católica, tudo, prender cristãos, prender bispo, tudo, não obedecer à bula do Papa, entendeu? Você pega também períodos de esquerda, tipo o governo do Getúlio Vargas e tal, só que foi o oposto. No final ele começa a construir igrejas, tudo, entendeu? Então é o mesmo caminho que o Putin está indo agora. O Putin cresceu na União Soviética, o Putin é um agente condecorado da KGB, ele sabe de coisas que aconteceu nas pastas vermelhas e secretas do país que a população em geral não sabe, e às vezes alguém tem que se sacrificar para com o seu povo, entendeu? Então no final tudo vale a pena. A mão invisível do mundo move tudo para onde Deus quer. Não, nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não queira. Você pode estar pensando que você está fazendo as escolhas da sua vida, tal. No final, você não escolhe nada porque você renunciou sua vontade no Pai Nosso. Eu espero que esta pequena aula de loucura tenha sido útil para você. Se você é católico ou não é e gosta desse conteúdo, eu peço por gentileza que deixe seu like, se inscreva nesse canal, indique para amigos e dê sugestões e comentários. Todo comentário é bem-vindo. Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.